Amém, tudo bem? Boa tarde a todos. Coloque-se de pé com a sua mão no coração. Vamos orar ao Senhor, apresentar mais este trabalho, este culto poderoso e abençoado, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, obrigado, meu Deus. Nós estamos na Tua presença, nós não entramos, pois já estamos. E é um prazer, é um privilégio, meu Deus, estar aqui no Teu altar e poder, meu Deus, ser usado, meu Deus, ser usada pelo Senhor, para levar a palavra, para levar direções poderosas. Meu Deus, eu oro ao Senhor e peço, Pai, que não seja, meu Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor. Que o Senhor venha atuar, que o Senhor venha operar o sobrenatural. Somente o Senhor sabe, meu Deus, o que está acontecendo em cada lar, em cada família. Somente o Senhor sabe o que essa mãe, esse pai está buscando, o que esse filho está buscando. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor está pronto para ouvir, dar as direções. Meu Deus, que o Senhor venha conduzir este culto. Que não seja eu, mas seja o Senhor. E toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado por este dia, obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa casa, nossa família, obrigado pelas nossas crianças. Senhor, visita as nossas crianças agora. Meu Deus, visita os nossos filhos, meu Deus, aqueles que estão na escola, que o Senhor visita agora com poder. E que a bênção do Senhor, a proteção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar por gentileza. Mais um dia que o Senhor nos deu. E é maravilhoso. Todo dia é um dia, todo dia você tem um motivo para agradecer. Será que você já agradeceu hoje? Agradeceu por esse dia, pela sua família, pela sua casa? Se você não fez isso, você precisa fazer. Todo dia temos que agradecer ao Senhor. Bom, hoje a palavra é uma palavra muito importante. Eu vejo que é importante bater nisso novamente, falar sobre esse assunto novamente. Mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de agradecer você que é pai, você que é mãe, você que tem me enviado tudo que está acontecendo no mundo com as nossas crianças. Isso tem me ajudado, tem me apoiado muito, e eu posso compartilhar isso com os outros pais. Então, lá no meu Instagram, eu recebo vídeos, situações que estão acontecendo nas escolas, e isso ajuda. E essa semana eu recebi um vídeo de 2 pessoas, de 2 mães, que eu não tinha visto ainda. Que eu vi que lá no vídeo mostra, agora parece que está uma determinada cantora ganhou um prêmio de top número 1, que eu não entendo nada disso, mas é uma cantora que eu não preciso falar o nome, né? Porque creio que muitos de vocês já devem estar, já têm o conhecimento dessa cantora. E essa cantora ganhou esse prêmio com uma determinada música e uma determinada dança. Uma dança que eu vou... Misericórdia, uma dança que ali mostra, assim, é uma pornografia, assim, livre, né? Classificação livre. E o que mais é agressivo é ver crianças envolvidas, né? Nesse contexto. Porque eu não posso nem dizer que isso é música, e nem que isso é dança, mas sim, parece mais uma cena pornográfica do que uma música, do que uma dança. E aí algumas mães me mandaram um vídeo de uma escola onde crianças pequenas, eu acho que ali uns 5, 6 anos, por aí, um professor ensinando, colocou a música dessa determinada cantora, e ali você vê as crianças descendo no chão, com a mãozinha no chão, com o bumbum para cima e fazendo a dança, né, entre aspas. E quando eu vi esse vídeo, eu achei um absurdo. Um absurdo. Como um professor, ele tem esse direito de ensinar uma criança, ele está na escola para ensinar, educar,
Educação, na verdade, é ensinar aquela criança, né, sobre matérias, inglês, português. Ele está ali para ensinar. Ele não é o pai daquela criança, não é a autoridade daquela criança. E ali tinha várias crianças com a mãozinha no chão, o bumbumzinho para cima, dançando, imitando a conduta, imitando, né, aquela cantora. E eu me pergunto, aonde esses pais estão? Algumas pessoas assistiram esse vídeo, curtiram, acharam lindo, acharam, nossa, que coisa maravilhosa, mas aquilo você está induzindo, você está ensinando, você está levando a criança de forma precoce à sensualidade. Você está induzindo, levando aquela criança à pornografia, meninas seduzindo, meninos indo contra a palavra, buscando o que é antinatural. Então, o mundo já é do maligno. O mundo já é do diabo, do maligno. E o que o mundo prega é morte e destruição. Assim como numa igreja tem um líder pregando a palavra, ensinando a palavra, o mundo também tem o seu púlpito, o mundo também prega, mas ele prega a morte, ele prega a destruição. E por todos os lados, estamos vendo isso acontecer de forma rápida e de forma muito agressiva e intensa. O diabo lutando para cercar, para roubar as nossas crianças, para cegar as nossas crianças. Mas o diabo não vai conseguir fazer isso num lar onde tem adoradores do Deus de Israel, adoradores que adoram ao Senhor, crianças, lares e famílias que temem ao Senhor. E aí, uma busca que você faz na internet, tá, encontrar esse vídeo, mas eu não consegui encontrar no YouTube, mas um pouco eu coloquei ali, que eu queria mostrar no culto para vocês, aqueles que não viram ainda, aqueles pais que não viram ainda. Um pouco que eu coloquei lá, eu vi cena de meninos, né? Meninos imitando essa cantora. Ou seja, sendo conduzidos e um adulto filmando aquele tipo, né, de dança. E adultos, não posso dizer se são pais ou mães, mas creio que sim, que são os pais, porque aprovou aquilo, conduzindo, levando os seus filhos para aquilo que é antinatural, que é antibíblico. Então, o mundo prega a morte, a destruição, porque o padrão de pensamento desse mundo é totalmente dirigido pelo diabo. O padrão do mundo é dirigido pelo diabo. E olha o que a Bíblia diz a respeito desse padrão. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. A Bíblia é tão atual porque quantos jovens, quantos adolescentes e quantas crianças, né, alguns estão querendo imitar o mundo, estão querendo ter o que o mundo tem, estão querendo fazer o que o mundo está fazendo. E a Bíblia diz, não tenha inveja dos ímpios, nem desejem a companhia deles. Você não pode desejar o que o ímpio tem, você não pode invejar o que o ímpio tem. Os adolescentes agora, o mundo está inventando uma modinha, logo você vê algumas crianças, alguns adolescentes trazendo isso, querendo colocar isso dentro da igreja. Basta o ímpio inventar uma dança nova, você não vai longe, dentro de lares cristãos, crianças, adolescentes, jovens tendo a mesma conduta do ímpio. Mas a Bíblia diz, não tenha inveja dos ímpios. E não deseje a companhia deles. É que nem eu falei em alguns cultos passados, que
de sábado, todo sábado tem os trabalhos assistenciais do Ministério Mudança de Vida. Então, todos os sábados, eu e a minha família, nós estamos aqui na igreja realizando os trabalhos, né? E tem Praça da Sé, tem o trabalho com os jovens, tem o evangelismo, são muitos os trabalhos. Então, todos os sábados, né, tem um trabalho assistencial. E aí teve um determinado sábado que a gente tinha ido na Praça da Sé. Então, o trabalho da Praça da Sé, para você fazer parte desse trabalho, você precisa estar muito bem na sua fé em Deus, porque é um trabalho que tem muita carga, porque estamos indo num ambiente onde tem o controle do mal, tem o controle do diabo, porque é um lugar que só de você estar lá é oprimido, é pesado, porém, quando a gente chega, quando a gente entra, levamos essa paz. Então, por isso que esse trabalho, uma vez no mês tem esse trabalho, porque nós estamos indo lá, não levando só a comida, a roupa, mas levando essa presença de Deus para aquele lugar. Então, aí num determinado trabalho da Sé, acorda cedo, tem toda uma estrutura para montar, fomos para o trabalho. Aí acabou o trabalho, estávamos indo para casa, e passando assim indo o caminho, o trajeto, a gente passa por bares, né, barzinhos, esses barzinhos onde serve comida, restaurante e tudo mais. Lotado de jovens, lotado de homens, lotado de gente. E aí um dia a gente estava voltando, estava o João cansado de um lado, o Davi estava cansado do outro, dormindo, né? O bispo estava mais em silêncio, porque gastou muita energia. Todo mundo suado, todo mundo fedido dentro do carro. E aí, passando em frente, né, desses restaurantes, vendo aquelas pessoas, e eu parei para analisar. Eu gosto sempre de observar. E você olhando de fora, você fala, nosso Deus, Jesus, nós somos um povo assim, escolhidos, eleitos do Senhor, porque se você parar para analisar, você olhando, parece que o ímpio é mais feliz que você. Olha lá, acabei de vir no trabalho do evangelismo, estou suada, estou fedida. Olha lá o ímpio lá no restaurante, as mulheres, tudo muito cheiroso, limpinho, comendo, se divertindo, rindo, que é uma beleza, né? E aí eu parei para observar. Mas é interessante que para onde eu vou, o ímpio não vai. A salvação que eu tenho em Deus, o ímpio não tem. A liberdade que o ímpio acha que ele tem, essa liberdade de fazer o que ele quer, de dar para a carne dele o que ele quer, ele pode, ele tem a liberdade dele. Mas a minha liberdade é outra. E é a verdadeira liberdade. Então, temos que tomar cuidado. Será que você, de uma certa maneira, não está tendo inveja da vida do ímpio? Não está desejando ter o que o ímpio tem? E isso, em alguns jovens, é nítido ver que há um desejo de ser o que o ímpio, de ter o que o ímpio tem, de ser o que o ímpio é. Quando a palavra de Deus está deixando claro, não tenha inveja deles. Pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Então, eu quero construir a minha casa, eu quero ter um lar abençoado, eu estou assistindo todos os cultos Casa Firme porque eu quero uma casa firme, eu quero um lar estruturado, eu quero a minha família feliz, abençoada. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, olha que detalhe rico esse, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio, ele é poderoso, e quem tem conhecimento das coisas de Deus, aumenta a sua força.
Então, aquele que tem o conhecimento, é o conhecimento das coisas de Deus, não é o conhecimento do mundo, mas aquele que tem conhecimento das coisas de Deus, aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Mas quem são esses conselheiros? Aqueles que têm o conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Esses são os conselheiros. A sabedoria, ela é elevada demais para o insensato. Ela não sabe o que dizer nas assembleias. Na NTLH, tem essa expressão: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Ou seja, será que você é sábio dentro da sua casa? Será que tem sabedoria na sua casa? E a sabedoria é temer a Deus e fazer boas escolhas. Sabedoria é você ouvir a palavra e praticar a palavra. Sabedoria é você ouvir uma direção de um homem, de uma mulher de Deus e praticar aquilo que foi ensinado. Isso é sabedoria. Então, será que você é sábio dentro da sua casa? Será que você sabe lidar com os seus filhos da maneira certa? Será que você que é filho sabe lidar com seus pais da maneira certa? Como que é dentro da sua casa? A sua casa é um lugar de paz? É um lugar de alegria? Semana passada eu falei sobre isso. Como que a sua família está vendo a sua casa? Como que você percebe a relação dos seus filhos com a casa? Ele foge, ele fica muito tempo longe, na casa de amigos? Ou ele gosta de ficar em casa? Ele gosta de estar com a família? Ele se sente num lugar de paz, de alegria? O seu marido, a sua esposa, vive mais longe de casa, na casa de amigos, de parentes, ou ele gosta de estar na casa dele? Tem que pensar sobre isso, tem que buscar sobre isso, porque isso é reflexo do que realmente, qual é o ambiente da sua casa. Um filho que vive muito longe de casa, gosta de ficar na casa do amigo e não gosta de ficar na sua própria casa, isso é um reflexo. Está acontecendo algo, ele está fugindo dessa casa. Ou essa casa tem muita briga e confusão, essa casa é oprimida, nessa casa não tem ninguém que é sábio, mas tem só tolo, porque a palavra é clara. O tolo, ele não tem nada para dizer, o tolo não sabe, ele não sabe o que dizer, o tolo não sabe o que dizer. O sábio sabe, o sábio sempre tem algo a dizer. E o lar que tem um sábio, os cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso. Poderoso não é aquele que tem dinheiro, que é rico, que compra o que quiser, não. Poderoso é aquele que tem sabedoria e que tem conhecimento das coisas que são de Deus. E é maravilhoso você viver num lar, você ter uma família onde tem, ainda que seja um sábio. Isso é maravilhoso, porque com sabedoria se constrói a casa. Com a sabedoria você conduz a vida dos seus filhos. Com sabedoria você conduz a sua vida profissional, financeira, familiar. É com a sabedoria. E na minha casa, na nossa família, essa pessoa é a própria bispa, que conduz a casa com sabedoria. E por isso que na nossa casa
Há cômodos que se enchem do que é precioso e agradável, ou seja, a Bíblia deixa bem claro, cômodos. Então, toda casa se enche do que é precioso e agradável. E o que é precioso e agradável é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. É precioso, é agradável, é um lar de paz. E será que você tem colocado Jesus em primeiro lugar na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu casamento, na sua vida profissional? Jesus está em primeiro lugar na sua vida, porque se ele não está em primeiro lugar, os seus cômodos, o seu lar, a sua casa não vão se encher do que é precioso, do que é agradável, mas de destruição. E eu vejo que alguns pais estão conduzindo seus filhos para o mundo, para o pecado, porque não querem tratar, não querem mudar o que precisa ser mudado. Você que é pai, você que é mãe, será que você está dando conselhos prudentes aos seus filhos? Será que você é esse homem, essa mulher sábia que está dando conselhos prudentes, conselhos sábios aos seus filhos? Porque é interessante, dá para você perceber uma criança que está sendo conduzida por pais sábios e por pais tolos também. A criança que é conduzida por pais que são sábios, que dão conselhos sábios, a criança ela é segura, ela tem princípios e valores bem firmados dentro delas. Mas a criança que é conduzida por pais que são tolos é uma bagunça. É uma bagunça. E eu já falei que tem pais que não querem lidar, não querem educar, não querem ensinar. E se você não ensina, se você não educa, não tem problema. O mundo ele vai ensinar, ele vai educar, porque o mundo também prega. E ele prega a destruição e ele prega a morte. Então não tem saída. A única saída é Cristo. Então, você que é pai, você que é mãe, ou você decide assumir a sua autoridade, decide educar ou ensinar, levar a palavra, fazer tudo o que tem que ser feito, ou o mundo vai fazer por você. Não adianta você fala assim, você tem um adolescente na sua casa. Não adianta você ficar falando que adolescente é difícil, que adolescente é difícil, que adolescente é difícil. Eu tenho adolescente em casa, pastor, é muito difícil, eles são rebeldes, eles entram numa fase que eles não estão escutando. Se você ficar falando que é difícil, vai ficar mais fácil? Não, vai piorar. Não adianta você ficar falando que é difícil. A partir do momento que você se tornou pai e mãe, acabou. Você tem que fazer aquilo que a palavra está direcionando. Você é uma autoridade, agora você tem uma herança do Senhor, você recebeu uma herança do Senhor e você tem que cuidar dessa herança. Dando o seu tempo, ensinando, ajudando, apoiando para a coisa certa, com sabedoria. Então, se a sabedoria é temer a Deus, o que eu tenho que levar? O que eu ensino o meu filho sobre a sabedoria? Você precisa temer a Deus. Você precisa honrar a Deus. Você precisa fazer o que é certo. E eu gosto sempre de trazer as experiências dos meus filhos, porque como você, eu também estou recebendo a palavra e eu estou praticando. Se eu estou tendo resultado, eu, Jéssica, estou tendo resultado na vida dos meus dois filhos, João e Davi, e eu estou te ensinando, se eu estou te ensinando é porque eu estou tendo resultado. E porque na minha vida está dando certo, na vida dos meus filhos está dando certo, e por que na sua não está dando? Porque você não está praticando, você não está crendo no ensino que está sendo passado. Então você precisa crer, acreditar e praticar. Não adianta você vir no culto, ouvir o culto, dar um amém, um glória a Deus, um aleluia, mas não praticar. Não faz nenhum sentido. Você precisa praticar. Eu lancei lá no Instagram, no Ministério Infantil, o desafio Criando Memórias.
Dá para contar no dedo as pessoas que quiseram criar essas memórias. E cadê o resto dos pais? Cadê o resto das famílias? Aí, quais serão as desculpas? Não tive tempo ainda, pastora. Não deu tempo. Eu tentei, não consegui. Horas o meu marido estava trabalhando, meu filho trabalhando. Não importa. Por que você não fez? Será que você está criando essas memórias? Será que você está praticando a palavra? Crie lindas memórias, crie memórias boas. Ou será que você só ouviu e guardou para você? Não. Aí chegou o marido, chegou o filho, você já olhou para eles, não vou fazer. O culto, você precisa ouvir o culto e praticar o culto, a palavra, você está cultuando, você está aprendendo, você precisa praticar o que você está aprendendo. E o que estamos aqui ensinando é para o seu bem, e é para você praticar, para você conquistar, para você atingir aquilo que você tanto sonha. Então, tudo que eu ensino no altar, semana passada, na outra, eu dei o exemplo da gelatina. E teve pessoas que mandou mensagem, nossa, pastora, eu não tinha essa consciência que na gelatina mostra um reflexo do que está dentro. Mostra. E isso é algo assim, a pastora Jéssica descobriu, não, é algo que eu fiz errado, eu fui corrigida e eu entendi, falei, vou levar isso para a igreja, porque a igreja também precisa aprender. Então, tudo que eu trago no culto é o que eu estou aprendendo, praticando, estou tendo bons resultados e estou te ensinando. Então, você pode ter o que eu tenho, você pode alcançar o que eu estou alcançando. Ah, pastora, quer dizer então que a senhora chegou 100%, está 100% a educação do João e do Davi? Não. Não. Mas eu estou caminhando para esse 100%. Hoje você fala, não mente, amanhã a criança está mentindo. Aí eu vou desistir, desisto. Não vou mais falar. Não, eu vou insistir. Não, vem aqui, volta aqui. Como você, eu também estou aprendendo. E ser pai e ser mãe é aprender todos os dias. Todo dia você aprende algo novo. Todo dia é um desafio novo. Todo dia é uma questão nova. E você precisa estar pronto para dar o conselho certo. Olha, um conselho certo, uma direção certa é poderoso. Como um conselho errado também causa grandes estragos, um conselho bom, sábio também causa. Ano passado, eu contei essa história que aconteceu na minha casa. Foi o ano passado. Eu não lembro no meio do ano ou no final, mas foi o ano passado. Não foi no final, foi ou no começo ou no meio. Que o meu filho João, ele estava andando com skate dentro de casa e ele quebrou o espelho. Metade do espelho. É um espelho que estava um espelho colado na parede. Não tem como trocar, a não ser quebrar a parede, quebrar todo o espelho da parede. Quebrou um pedaço do espelho, o espelho estava colado. Ele entrou em pânico, chorou, colocou a mão na cabeça, foi sem querer. E eu só segurei no braço dele, eu falei, acalma, fica quieto, acalma. E eu falei, João, acalma. Vamos conversar, eu já entendi, tá tudo certo, acalma. Acalmei o João. E aí eu fui lá, olhei o espelho, aí eu conversei com ele. A mamãe já não tinha falado para você que você tinha que ter tomado cuidado. Isso é algo que já estava correndo o risco de acontecer. Conversei e tal. Mas o que estava tirando a paz dele naquele momento era chatear o pai, era magoar o pai. Porque eles são bem apegados ao Fer. Então, naquele momento, era aquele medo de ter chateado o pai, do pai ficar triste, do pai, né, chamar atenção e tudo mais. Toda a situação que envolve. E aí, eu acalmei ele,
Sentei com ele no sofá e falei assim, filho, aconteceu, foi um acidente, você não fez por querer, tudo bem, até aí tá certo. Mas mamãe, ele era bem um pouquinho, ele era pequeno ainda, mamãe, mas e o papai? Mamãe, e o papai? O papai vai ficar muito bravo. Eu falei assim, João, acalma, vamos por etapa. Primeiro, o que a mamãe e o papai estão ensinando para você? Que você precisa assumir responsabilidade. Você quebrou, você assume. Você riscou aquele imóvel, você assume. O papai vai entender, ele vai compreender, ele vai saber lidar com você, porque ele é um homem de Deus, ele é sábio, mas o papai não vai lidar com você se você ficar chorando, falar chorando. Porque quando você fez algo, filho, e você fica contando chorando, como adulto, um dia você vai ser adulto, você vai entender. Você quer ver, levar assim, subir assim o sangue é quando uma criança faz algo e ela conta chorando para você, gritando. Porque, nossa, não dá para você entender, porque o choro da criança sobe o sangue, não dá. E eu falei assim, não é assim que resolve. Então, quando o seu pai chegar, converse com o seu pai, sem chorar. Porque não vai adiantar você ficar chorando, vai piorar. Você consegue entender? Aí ele limpava a lágrima. Consigo, mamãe. Eu falei, então para. Aqui tem homem, você é um homenzinho, então converse com seu pai. Não precisa chorar. O choro não vai amenizar, o choro não vai fazer com que o seu pai quebrante o coração. Ah, ele está chorando. Não, vai piorar. O choro só vai piorar. Então, fala para o papai que você errou, fala para o papai que você não fez por querer, que você errou e tal. Ok, João? Tá bom, mamãe. E aí eu peguei, eu fui para um lado, ele foi para o outro. Quando eu volto, o João está orando no quarto dele, chorando e pedindo, Deus, ele fazia essa oração, Deus, por favor, acalma o coração do meu pai, que ele não venha me bater, Deus, por favor. Ele chorava, ele implorava. E aquilo mexeu comigo. E aí, mãe, né? Eu já calculei na minha cabeça. Não, quando o Fer chegar, eu vou chamar ele, eu vou dar uma acalmada, já vou dar um... Mas olha só como que Deus faz as coisas. Aquela criança, ela fez algo, ela viveu uma aflição. Ela correu, eu conversei com ele, e ele correu para os pés de Jesus. Ele foi orar a Deus. E o Senhor ouviu a oração dele. E Deus me mostrou o seguinte, porque não deu tempo de eu falar com o Fer. O Fer chegou por um lado, eu estava no quarto. Quando eu percebi, o João já estava contando. E eu lá no meu quarto, eu só coloquei a mão. Falei, meu Deus, por favor, Jesus, por favor. E eu falava assim, João, por que você foi falar, João? João, era para a mamãe ter falado primeiro. Filho, por que você foi fazer isso? E aí ele já estava contando. E o que eu aprendi com isso? Deus me mostrou, deixe que o seu filho tenha experiências comigo. Ele orou. E eu vou mostrar para ele que a oração dele foi ouvida. Isso é muito importante. Os nossos filhos precisam ter experiência com Deus. Eles precisam estar orando ao Senhor e o Senhor mesmo responder a oração deles. Por fim, eu só ouvi ele da sala, eu ouvi ele falando com o pai dele com muita segurança, pedindo desculpa. Ele até falou que ele ia pagar. Pagar com o quê? Da criança não tem nem dinheiro. Ele falou, não, papai, eu vou pagar porque fui eu que quebrei. Parecia um homenzinho falando. E aí o Fer foi lá, olhou o espelho, respirou, falou, tudo bem, João, dá um tempo pro papai. Aí o Fer foi para o quarto, o João ficou lá na sala, calmo. Aí o Fer saiu do quarto e falou assim para ele, parabéns pela sua atitude, porque você foi um homem. Porque homens de verdade assumem a responsabilidade. O papai está orgulhoso de você, foi errado o que você fez, você deveria ter prestado atenção, mas o que é mais valioso aqui, João, é que você foi homem.
É isso que o papai quer, que você assuma a sua responsabilidade e que você entenda que você precisa tomar cuidado. E conversou com ele. Por fim, foi uma direção, foi um ensinamento sábio. E eu aprendi o seguinte: não queira meter o bedelho entre Deus e o seu filho. Fica quieta no seu lugar. Aprendi, entendi. Aí você olha e fala assim, já passou essa história, já aconteceu, e você acha assim, não, o João nem lembra mais essa história. Eu vou te provar que o João, olha como entrou. Semana passada agora, aconteceu uma situação na escola com o Davi, que o Davi está num processo, o mesmo processo que o João passou, o Davi está passando agora com a idade de 5 anos. Então, aí fui lá na escola, teve uma situação na terça, eu e o papai corrigimos ele, conversamos com ele. Aí, isso foi na quarta. Na quinta-feira, que era o dia do aniversário do João, que o João fez 7 anos, eu fui buscar eles um pouquinho mais cedo. Aí, quando eu busco, o Davi já me sai chorando. Ele olhou para mim e já saiu chorando. E eu já coloquei a mão na cintura e falei assim, o que foi, Davi? Eu fui para a sala da diretora. E aí eu falei, ai, meu Deus, misericórdia. Ô, Davi, de novo, Davi. De novo, Davi. Não, Davi. Aí ele veio chorando. Ele veio chorando o caminho e falava assim para mim, mãe, eu não vou fazer nunca mais, mãe, nunca mais. Mas ele não fez nada demais. Ele ficou brincando com os amiguinhos, a professora chamou para ir para a sala, eles perderam a professora no meio do caminho. E aí, na hora que eles estão indo, tentando procurar a professora, eles deram de cara com a coordenadora. De cara. Aí foram os 3 amiguinhos para a diretora, para a coordenadora, para conversar, que eles precisam prestar atenção, quando a professora, né, dá uma ordem e tal. E aí ele foi. Mãe, ele colocava a mão assim, mãe, por favor, mãe, não fala pro papai, olha, mamãe, já resolvemos, eu e você. Eu falei assim, não resolvemos, não. E aí, como era aniversário do João, eu falei, Davi, acalma, Davi, é o aniversário do seu irmão, vamos resolver da melhor maneira. Não, mãe, por favor. Só faltava ele dobrar o joelho, mãe, por favor, não fala pro papai. E aí eu peguei e falei assim, Davi, parei ele e falei assim, Davi, presta atenção. Eu e o seu pai somos autoridade sobre você. Eu não educo você sozinha. E o papai também não vai educar você sozinho. Eu e o papai estamos caminhando com o mesmo propósito. Se eu esconder isso do seu pai hoje, amanhã eu vou esconder outras coisas. Aí amanhã eu vou esconder que você beijou alguém. Amanhã eu vou esconder que você fez algo de errado. Aí sabe o que vai acontecer, Davi? Aí um dia que você vai estar lá na igreja já grande, ouvindo a palavra, vai vir uma palavra que não esconda nada do seu pai, mulher não fica omitindo os erros do seu filho para o pai. Aí você vai me procurar e vai falar assim, você escondia os meus erros do meu pai. Aí, Davi, onde eu vou ficar com a minha cara? Não, Davi, não é assim, eu não vou esconder do seu pai. Vamos resolver, mas esconder a mamãe não vai. Porque se hoje eu escondo isso, eu, mamãe, vou acostumando. E aí eu vou começar a esconder coisas importantes do seu pai. E aí não vai dar certo. A bênção de Deus, eu não vou ter a bênção de Deus. Tá errado, a mamãe vai conversar com o papai. Aí ele já olhava para o João em lágrimas. João, não conta para o papai, porque o João tem que tomar cuidado, porque o irmão é assim, né? Quando um faz errado, quer contar o do outro, é uma coisa. E eu falei, não, o João não vai contar, eu, você e seu pai vamos conversar. E aí esse Davi foi ver a vovó, que o João era aniversário dele, a vovó foi abraçar, orar por ele, consagrar ele, os 7 anos. E aí a bispa percebeu que o Davi estava abatido, sentado. Aí ela falou com o João, tal. Aí ela olhou para o lado e falou assim, o que foi, Davi? Aí ele já começou a chorar. Aí a vovó, sábia que é, vem aqui. O que aconteceu? É porque lá na escola... Aí ela,
Mas Davi, você já sabe que você tem que ouvir a professora. Você já sabe de tudo isso. Por que você fez? Eu não sei. Mas não. Aí ela falava assim, Davi, para com esse choro porque você é homem. Você foi homem para ir para a diretora, agora você vai ser homem para enfrentar o seu pai. E ele em lágrimas para a avó dele. Olha que coragem, olha que a coragem do garoto. Eu não quero enfrentar o meu pai, eu não quero. Você vai enfrentar o seu pai porque você é um homem e você assume as suas responsabilidades. Você foi homem para fazer, agora seja homem para assumir para o seu pai. Ok, Davi? Tá bom. Aí foi, secou a lágrima. E aí ela falou, vai em frente ao seu pai. Aí foi, peguei e coloquei os dois no carro. Tô indo para casa. Aí esse Davi começa de novo a chorar no carro. Aí o João ficou mais assim, Davi, para, Davi. O João, sozinho. Davi, deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Davi, o papai, se você chegar chorando pro papai, não vai dar certo, Davi. Davi, porque o dia que eu quebrei o espelho, eu vou te contar, Davi, o dia que eu quebrei o espelho lá em casa, a mamãe me acalmou e a mamãe conversou comigo que eu tinha que falar com o papai, que eu tinha que contar a história para o papai. E o papai conversou comigo, o papai não me bateu, mas eu fui homem, Davi. Eu assumi a responsabilidade, Davi. Então, Davi, quando chegar lá em casa, você espera um pouquinho e depois você vai lá conversar com o papai, mas você não pode chorar. Porque o dia que eu fiz isso, Davi, o papai saiu lá do quarto e disse assim para mim, Davi, parabéns, João. Você foi um homem? Você assumiu a responsabilidade? Aí o Davi parou. O Davi já tinha parado o choro, o Davi só estava ouvindo a história do João. Aquilo foi uma alegria para o meu coração, porque eu nem lembrava mais a história. Mas o que marcou o João? O papai saindo do quarto, olhando para ele e falando, parabéns, você foi um homem de verdade? Aí, por fim, foi eu e o João falando com o Davi. Davi, então, quando chegar lá em casa, não, sem choro, não chora, porque se você chorar, vai piorar. E você conta. Aí ele falava assim para mim, para o João, tá bom, mas vocês me prometem que não é vocês que vão contar, eu que vou contar? Tudo bem, Davi, melhor ainda. Aí ele falava, João, você não vai contar, né? O João, não vou contar, você que vai contar. Aí chegou em casa... Aí eu falei assim, Davi, espera, deixa o seu pai ver o seu irmão, tal, falar feliz aniversário e tal. Aí esse Davi passa, e eu já calculando de novo, olha só como que é mãe, né? Mãe é uma bênção do Senhor. Eu já calculando de novo, não, eu vou lá, vou dar mais uma, não deu certo de novo. E aí esse Davi passou por mim, e ele passou assim, eu tô pronto, mamãe, eu tô pronto, mamãe. Aí eu falei assim, filho, peraí, acalma, ó, você já orou? Não, então vai lá no seu quarto e faça uma oração, tá bom? Tá bom. Aí eu estava conversando um outro assunto com o Fer, aí lá chegou ele com o peitinho estufadinho, com a mãozinha assim, caminhando, sabe quando você caminha com medo? Eu sei o que ele estava passando, porque eu já errei também, sei como é difícil você enfrentar. Mas se a gente não ensina os nossos filhos a enfrentar desde pequenininho, quando eles forem adultos, vai ser difícil. Então ele chegou no papai, segurou, papai, eu fui para a diretoria. Aí o bispo já parou assim. E aí eu lá do outro lado intercedendo de novo, Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, Jesus acalma. Mas eu não falei nada para o Fer, eu não tinha falado para ele o que tinha acontecido, eu não falei para o Fer que o Davi tinha orado, eu não tinha contado nada. E aí o Davi ficou firme, não chorou. Teve um momento que ele quis chorar, aí ele viu que o tom do papai ia aumentar, ele voltou, então foi equilibrando. Aí quando tudo passou, quando tudo se resolveu, eu falei para o Fer. Eu falei para ele o que tinha acontecido, do João acalmando ele, dele querendo que eu o escondesse. E o Fer ficou muito edificado. E eu falei para ele assim, olha, mais uma vez, Deus mostrou para o Davi, para o João, que ele é Deus e que ele socorre quando a gente está aflito. Porque eu falei para ele, porque você não viu o tamanho da aflição dele quando ele saiu da escola. Então, isso é muito importante. E eu estou contando essa história para você, você que é mãe, talvez você está se identificando comigo. Que mãe é aquela coisa, não, eu vou lá, eu vou dar uma acalmada, não. Mãe é assim, mas Deus tem
Deus tem me colocado no lugar certo e colocado, não é para você, fica quieto no seu lugar, deixa que eles são homens, vão se resolver. Mãe é protetora, né? Quando o pai está chamando a atenção do filho, a mãe fica assim, não faz assim, né? Mãe quer acalmar. Mas Deus está me mostrando, não, eu tenho o controle. Eles estão orando, eles vão ter experiência comigo. É agora. Então Deus livrou João, livrou Davi. Então, mas tudo isso aqui, vai orar. E é interessante que uma atitude sábia minha o ano passado e uma atitude sábia do Fer o ano passado com o João marcou ele. Marcou ele de tal maneira que agora ele consegue ensinar o irmão dele a mesma postura correta que ele teve. Então, esse é um ensinamento. Isso é sabedoria. Então, precisamos de sabedoria para ensinar os nossos filhos. Porque, agindo com sabedoria, você vai marcar. E quando você menos esperar, o seu filho está ensinando um amiguinho, está ensinando o próprio irmão dentro de casa com sabedoria. E aí é onde encontramos um lar sábio. Um lar onde que tem, aqui, com sabedoria, constrói a casa, edifica a casa. Então, precisamos ter sabedoria. Mães, vocês precisam ter sabedoria para educar, para ensinar. Sabedoria, tem momentos que eu entro, tem momentos que eu falo com o Fer, lida desse jeito. Tem momentos que o Fer também me ensina, Jéssica, isso que você está fazendo está errado. Você está, né? Então, eu até esse dia estava conversando com ele, que na quinta-feira foi aniversário do João, e eu e o Fer estávamos conversando sobre a vida dos nossos filhos e estávamos analisando o quanto a família é importante para a vida de uma criança. Então, pai e mãe é tudo na vida de uma criança. E se você fala assim, pastora, eu sou mãe solteira, você tem a bênção de Deus, você tem a graça de Deus para suprir esses filhos e Deus ser o seu marido, ser o seu companheiro. Então, você tem essa graça. Então, quando eu falo sobre família, homem, pai e mãe, você talvez é mãe solteira, pai solteiro, você tem Deus, o Senhor, que é o seu parceiro, que está ali do seu lado e não, eu vou ser o seu parceiro, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Então, temos Deus que nos apoia, que nos ajuda. Mas na vida de uma criança precisa ter o quê? Conselheiros. Conselheiros que são sábios, que ensinam com sabedoria, que dirigem com sabedoria. Então, precisa ter uma mulher sábia, uma mãe sábia e precisa ter um pai sábio. O pai precisa ser sábio, saber lidar. Aí se você fala assim, pastora, eu sou criança, sou adolescente, meu pai e minha mãe não estão ouvindo este culto, você pode ser esse instrumento de Deus, mudando a sua atitude, seus pais vão ver que a sua atitude mudou e vão mudar com você também. Então, não canse de ensinar, não canse de mostrar o caminho, não canse. Às vezes parece que não está dando certo, parece que não está fluindo, mas está fluindo. Mães, escuta esse conselho que eu vou dar para você agora. Não esconda do seu marido os erros, os pecados dos seus filhos. Ore a Deus. Se o seu marido não está na igreja, se o seu marido não tem a mesma fé que a sua, ore a Deus que Ele vai dar a melhor maneira para você solucionar de forma sábia a situação. Porque tudo que você esconde tem poder sobre você. Se eu tivesse escondido essa situação do bispo, do Fer, eu estaria sendo dominada por ela. E como eu poderia subir no altar e falar sobre autoridade, verdade, se eu escondo uma coisa que o meu filho fez na escola do pai? Não. O homem e a mulher, pai e mãe, vocês, os dois receberam uma herança do Senhor. Então, os dois têm que cuidar dessa herança, não é só um. A mãe, às vezes, não quer que o filho enfrente o pai, porque sabe que vai
ter situações. Mas a criança, o adolescente ou o jovem escolheu aquele caminho, então vai ter consequências. É claro que tem situações na minha casa que tem consequências. Mas precisamos saber lidar com sabedoria, com discernimento, porque aí você vai construindo a sua casa. Você vai construindo os seus filhos. Eu vendo essa atitude do João com o Davi, ensinando o Davi, eu estava no carro com uma criança sábia. Porque o meu filho estava sendo sábio e dando conselhos sábios para o irmão dele. E o conselho que ele deu para o irmão dele foi tão importante que ele praticou e ele conquistou o que o irmão tinha conquistado. E olha como isso é forte, olha como isso é poderoso. E você pode ter isso dentro da sua casa, desde que você venha escutar a palavra e praticar a palavra. Então, dentro de um lar precisa ter alguém que é sábio. O pai e a mãe, seria bom o pai e a mãe, todo mundo. Mas, pastora, só eu que vou na igreja. Seja você, então, o sábio, o homem sábio, a mulher sábia, a mãe, o pai, o filho sábio. Porque muitas vezes os nossos filhos têm tanta sabedoria que eles que nos ensinam. O João vive me ensinando. E mais uma vez eu fiquei grata a Deus, eu agradeci a Deus, porque eu peço isso ao Senhor. Senhor, dê experiências, que os meus filhos vivam experiências com o Senhor. Que eles tenham essa autoridade de orar ao Senhor e o Senhor realizar. Porque assim o Senhor eles vão tendo essa fé, eles vão crescendo na fé. Eles vão crescendo nesse relacionamento. Então, toda vez que acontecer alguma situação com os meus filhos, corre para Jesus, vai orar para Ele. Porque socorro e livramento é só Ele. Mas aí não, aí a mãe ou o pai que não tem sabedoria, acaba virando pancadaria, porrada, briga para tudo quanto é lado e acaba machucando do que solucionando o problema. Já pensou se naquele dia, olha como isso é interessante, naquele dia que o João quebrou o espelho, eu tivesse batido nele, quando o Fer tivesse chegado em casa e tivesse batido nele, ele teria aprendido? Ele teria aprendido? Ele não teria aprendido. Marcou mais uma correção sábia, um conselho, uma conversa sábia, do que uma correção, umas palmadas. Mas tem momentos que é necessário uma varinha, um chinelinho, há momentos. Mas precisa ter sabedoria, discernimento. Discernimento. E discernimento é, qual é o momento que eu devo corrigir? Qual é o momento? Isso você adquire em Deus. É Deus que te dá. Então, eu teria marcado de forma negativa e não positiva. Então, a palavra de Provérbios 24:11 é exatamente isso. Com sabedoria se constrói a casa. Para finalizar, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Se você é uma mãe, se você é um pai sábio, que sabe dar bons conselhos, direções bíblicas, baseado na palavra, os seus filhos estão andando com homens e mulheres. Então, um homem e uma mulher sábio. Então, aquele que anda com o sábio será sábio. Mas aquele que anda com o tolo, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso é para você que é filho, tá? Talvez você tenha um pai, uma mãe aí que luta por você, que te ajuda, que te apoia, que está te dando conselhos sábios e você está querendo ouvir o amiguinho da escola. Isso aí é uma coisa assim, que temos que acabar com isso. Se você que é filho, se você escuta mais o conselho dos seus amigos da escola do que do seu pai e da sua mãe, a Bíblia está dizendo para você o seguinte, o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, você vai acabar mal. Você vai acabar mal. Porque quantos jovens e quantos adolescentes que gosta de ouvir mais o conselho do amigo da escola do que do pai e da mãe, do que do pastor da igreja, da pastora. Mas ama ouvir o conselho do ímpio, do tolo,
daquele amigo que não tem nem para ele, está querendo te dar, tá querendo te dar conselho. O amigo está na escola fumando, está no pecado, e você está querendo ouvir o conselho dele. O que ele vai te dar? Ele não tem nem para ele. Então, aquele que anda com sábio, busque andar com pessoas que são sábias, porque ela vai te dar conselhos sábios, você vai aprender a sabedoria, você vai praticar a sabedoria, e você vai ter filhos que são sábios, e você vai ter um lar poderoso, uma vida poderosa, e uma grande vida. Que esse é o objetivo do Ministério Mudança de Vida, que você construa uma grande vida, em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração, e que você reflita, para um pouquinho agora, reflita sobre essa palavra, sobre a sabedoria. Se você quiser, marca isso, anota isso na parede da sua casa. Com sabedoria se constrói a casa. Com sabedoria se constrói o lar. Com sabedoria se edifica a casa. É com sabedoria. Não é com gritaria, não é com palavras que ofendem. Não adianta você ficar gritando com essa criança, ofendendo essa criança. Não adianta você ficar gritando com seu marido, ofendendo seu marido, você gritando com a sua esposa, gritando com a sua esposa. Não adianta. Um lar só vai ser edificado com sabedoria. Sabedoria é temer a Deus, sabedoria é fazer escolhas certas. Pastora, pelo amor de Deus, quais são as escolhas certas? As escolhas que a palavra de Deus está te direcionando. Então, um lar só vai ser edificado com sabedoria, não com tolice. Não com tolice, é com sabedoria. E que você reflita sobre a minha história. Porque no meu culto eu gosto sempre de trazer a minha história, porque eu tenho autoridade para falar para você, porque eu passei. Então eu trago a história dos meus filhos, eu trago o que eu vivo, a convivência com eles, o que eu aprendo, para que você tenha essa oportunidade, porque talvez você passou por isso na sua casa e você não soube lidar com sabedoria e piorou a situação. Não, eu trago a minha história, eu trago a história dos meus filhos, da minha família para você aprender, para você se identificar. Então, se eu conseguir, você também consegue. Se eu estou conseguindo, porque eu estou no processo, você também consegue. E uma mulher mandou uma mensagem para mim essa semana, que é muito importante essas histórias que eu conto, porque o que eu estou passando, talvez, é o que você está passando em casa. Então, é para te ajudar, é para te apoiar, né? Mães, escuta aqui uma mãe. Não fica tentando toda hora, não fica escondendo os erros dos seus filhos. Trate isso junto com o seu marido. Tem que tratar junto. Ainda que você fala, pastora, nunca acaba bem, ora a Deus, sabedoria, que Deus vai te ajudar. Mas uma mãe que fica escondendo o que o filho faz do marido, ela está sendo omissa. Você não está ajudando. Você não está ajudando. Quando eu encontro uma mulher que fica escondendo o erro dos filhos, do marido, do companheiro, ela não está ajudando aquela criança, ela está piorando, ela está ensinando. Porque quando uma mãe esconde um erro, qual é a mensagem que ela está passando para aquela criança? Eu vou te proteger. Eu vou te proteger do seu pai, eu vou te proteger do mundo. Não é assim. Não é assim. Os nossos filhos precisam aprender a assumir a responsabilidade, a serem responsáveis pelos seus erros, pelas suas atitudes. Os nossos filhos precisam, se eu quero me meter no meio do meu filho e do meu marido para proteger o meu filho, amanhã ele vai trabalhar, ele não vai conseguir lidar com aquele chefe. Ele vai correr, mãe, ele vai correr para você? Mãe, o meu chefe que está falando assim comigo. Não. A sua família, você precisa, os seus filhos você precisa ensinar agora. Então, mães, não fique escondendo do seu marido os erros dos seus filhos, porque você está sendo omissa.
os homens, os pais, não fica escondendo os erros dos seus filhos, da sua esposa, porque você está sendo omisso. Irmãos, não fiquem escondendo o erro do seu irmão, da sua irmã, dos pais, porque você está sendo omisso. Um lar precisa ter verdade, sinceridade. E a sabedoria é o próprio Senhor. Então coloque Jesus no centro da sua casa. Coloque Jesus no centro na vida dos seus filhos. Porque só assim você vai ter um lar abençoado. E os cômodos da sua casa, como diz a palavra, é precioso e agradável. Porque a presença do Senhor é agradável. Com a mão no coração, vamos orar ao Senhor para que Ele, depois, quando este culto acabar, dê mais entendimento e mais revelação dessa palavra para você, para que você pratique aí na sua casa, na vida dos seus filhos, na sua família, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Ô Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Eu quero Te agradecer por esta palavra. Eu quero Te agradecer, meu Deus, porque eu estou aqui ao mesmo tempo que o Senhor está, meu Deus, orientando, meu Deus, essas vidas. Eu também estou aprendendo ainda mais, meu Deus. E eu aprendo que o Senhor está no controle de tudo. Ainda, meu Deus, que como pais nós queremos controlar os nossos filhos. Não vai adiantar. Sem o temor do Senhor, sem a bênção do Senhor, não adianta, Senhor, porque precisamos, cada pai, cada mãe que está ouvindo este culto precisa entender, precisamos caminhar como pais, precisamos caminhar junto com o Senhor Jesus, junto com o nosso Deus, porque é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos dar sabedoria, discernimento, visão, somente o Senhor. Então, meu Deus, que cada pai e que cada mãe, meu Deus, decida no seu coração, decida agora, no meu lar, a partir de hoje, vai ter sabedoria, vai ter palavras sábias. A partir de hoje, aqui tem uma mulher sábia, aqui tem um homem sábio, aqui a sabedoria. Meu Deus, eu edifico a minha casa, eu edifico a minha família agora no Senhor com sabedoria, com discernimento. Meu Deus, abençoa cada lar agora, abençoa cada família, cada mãe, cada pai, Senhor Deus, que eles venham, meu Deus, ser cheios do Teu poder, de autoridade, de coragem, de sabedoria, Senhor Deus. Meu Deus, visita cada pai, cada mãe, cada família agora com sabedoria, com temor, meu Deus, com discernimento, com visão, com clareza. Ajuda, meu Deus, esses pais, meu Deus, verem, meu Deus, o que eles não estão vendo, entender o que eles não estão entendendo. Me ajuda esses pais, meu Deus. Senhor Deus, ajuda esses pais agora, assim como o Senhor tem me ajudado, assim como o Senhor tem me apoiado, assim como o Senhor tem me ensinado. Ensina esses pais, ajude esses pais, mostre para eles, meu Deus, como lidar com os filhos, como, meu Deus, agir com sabedoria, meu Deus. E eu, mais uma vez, abençoo as nossas crianças. Visita as nossas crianças agora. Meu Deus, visita elas agora. Meu Deus, que elas, meu Deus, venham ter um encontro com o Senhor, venham ter um encontro com a sabedoria, meu Deus. Assim como o meu filho, meu Deus, teve sabedoria para ensinar o irmão dele, que as nossas crianças tenham sabedoria na escola, sabedoria, meu Deus, na sua casa, sabedoria com os colegas, meu Deus, sabedoria por onde as nossas crianças passarem, meu Deus, que haja sabedoria, discernimento, visão, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que as nossas crianças são cheias do Espírito Santo, mas elas são cheias do Espírito Santo, cheias do temor, do discernimento. Declaro que elas são poderosas, declaro que as nossas crianças, elas vão mudar o mundo através da sua palavra. As nossas crianças vão levar a Tua palavra através de atitudes, de comportamento, Senhor Deus, porque as nossas crianças, aonde elas pisam, elas estão fazendo a diferença. Abençoa, meu Deus, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo, meu Deus, as mãos, os pés, aonde eles pisarem, aonde eles tocarem, meu Deus, todas as palavras serão cheias
cheias do poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo esse dia, Senhor Deus, meu Deus, que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, que o Senhor continue nos dando uma quarta-feira poderosa, abençoada, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém